Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu quero fazer uma reflexão com vocês, falando um pouco sobre uma coisa muito importante, a respeito da verdadeira ênfase que nós precisamos dar quando estamos cultuando a Deus. Veja que no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 12, a partir do versículo 10, nós temos lá uma orientação dada pelo próprio Deus com relação ao lugar aonde os israelitas deveriam adorar. Então, a ênfase ali no Velho Testamento, a partir deste texto de Deuteronômio que eu acabei de citar, está no lugar. A ênfase está num lugar apropriado para se adorar a Deus. Mas quando nós olhamos para os textos neotestamentários ou o Novo Testamento, nós encontramos uma mudança significativa, muito interessante. E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Vejam, no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26, nós encontramos ali a história daquele episódio entre Filipe e o eunuco etíope, né? Um episódio muito interessante que vai nos dar um entendimento melhor sobre essa questão da mudança da ênfase, ok? Vejam que este homem, o eunuco etíope, ele estivera no lugar certo. Qual? Jerusalém. Ele foi a Jerusalém para cultuar, para adorar, né? Então, ele foi ao lugar certo, Jerusalém. Depois, ele também fora com o propósito. Qual propósito? Adorar, cultuar a Deus. Então, o lugar estava certo, o propósito também estava certo. Outra coisa, ele estava dando ênfase à leitura do livro certo. Qual? As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Ele estava lendo o livro certo. Você vai encontrar aqui nesse texto de Atos, capítulo 8, que eu já citei, ele estava lendo um texto do profeta Isaías. Olha que coisa importante. Por último, esse homem estava retornando para a sua casa, mas ele estava voltando insatisfeito. Apesar de ter estado no lugar certo, com o propósito certo, que era adorar, lendo também o livro certo, as Escrituras, mas estava voltando insatisfeito. Por quê? Porque faltava a coisa mais importante. Qual? A ênfase na pessoa. Veja que então Filipe começa a ler as Escrituras a partir deste texto que o eunuco lia, que era, como eu já disse, no texto do profeta Isaías. Então Filipe prossegue e apresenta o eunuco a verdadeira ênfase, não mais nesses elementos, no lugar certo, o propósito certo, o livro certo, mas agora a ênfase correta está numa pessoa. O texto nos diz no versículo 35, olha que coisa linda, no versículo 35 do capítulo 8 do texto de Atos dos Apóstolos, eu passo a ler. E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o evangelho. 2 pontos. Qual o evangelho? A pessoa, Jesus. Só neste momento, quando o eunuco é esclarecido por Filipe quanto à verdadeira ênfase do culto, é que ele entendeu que a essência do evangelho está
numa pessoa. É uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isto, aí o culto que nós prestamos a Deus realmente nos enche de alegria, de satisfação. Nós voltamos para casa com a nossa alma repleta de paz, alegria, vigor, comunhão. Aleluia! Então é maravilhoso. Nós somos inundados com esta paz, com este amor. Que coisa linda. Por quê? Porque a nossa ênfase não está mais em coisas, em lugar, apenas no propósito, apenas num livro, mas sobretudo a nossa ênfase está numa pessoa. Então esta é a diferença entre o texto de Deuteronômio, que nos orienta, que nos indica um lugar, com relação ao Novo Testamento, que nos indica uma pessoa. Então, Deus lhe abençoe e continue dando ênfase a esta pessoa salvífica, a esta pessoa graciosa, maravilhosa, que é Cristo Jesus, porque é só Ele quem pode realmente nos alegrar e encher a nossa vida de satisfação plena na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração.